As medidas que o governo do presidente Lula está anunciando hoje, elas visam proteger o país dos efeitos da tarifação unilateral do governo dos Estados Unidos. Proteger nossas empresas, exportações, a economia, os empregos, as famílias brasileiras. É uma grande responsabilidade que, mais uma vez, devemos compartilhar com o Congresso Nacional, como já fizemos em outras iniciativas de interesse desse país. O Brasil e o mundo são testemunhas de que esta situação, que consideramos uma verdadeira chantagem, foi provocada por aqueles que tentaram abolir o Estado Democrático de Direito e agora respondem por seus crimes perante a lei e a justiça. As medidas que apresentamos em defesa da soberania nacional significam, portanto, a defesa igualmente fundamental da nossa democracia contra novos ataques e ameaças. Nós fizemos, presidente, uma grande audiência, ouvindo o setor produtivo, o agro, a indústria, setor minerário, os exportadores, empresas brasileiras, empresas americanas radicadas aqui no Brasil, e todos nós sabemos da injustiça que ocorre. O Brasil, dos 10 produtos que os Estados Unidos mais exporta para nós, 8 a tarifa é zero, não paga nada de imposto. E a tarifa média de importação é de 2,7%. Não há nenhuma justificativa, medida totalmente inadequada, e além dos esforços todos para excluir os produtos desse tarifaço, que o presidente Lula orientou, 45% ficou fora, 20%, 19,5% na seção 232, que é igual para o mundo, mas temos aí 36% que precisam ser ajudados. E aí, ouvindo todos os setores produtivos e dos trabalhadores, o presidente Lula orientou um conjunto de medidas que o Fernando Haddad vai nos detalhar na área econômica, mas eu destacaria na área da indústria o Reintegra, que é uma medida importante. O senhor já tinha feito, presidente, o Reintegra para pequena empresa. Então, as micro e pequenas empresas já tinham tido o Reintegra. Aliás, lei aprovada por unanimidade na Câmara, Mota, e por unanimidade no Senado. Esse Reintegra está sendo agora estendido para todas as empresas para exportarem para os Estados Unidos. Há outro drawback. Quando eu exporto, aquilo que eu importo, eu não pago imposto. Só que se eu frustra a minha exportação, eu teria que pagar o imposto do que eu importei, além de multas, sanções. Então, o senhor está prorrogando por mais um ano o drawback, suspendendo e prorrogando por mais um ano. E abertura de mercado. O presidente Lula assinou Mercosul, Singapura, Mercosul, EFTA e Mercosul, União Europeia, que vai ser o maior acordo do mundo. Mercosul, União Europeia, 22 trilhões de dólares de PIB, abrindo aí o comércio, fortalecendo o multilateralismo e fortalecendo o livre comércio. Tem a palavra o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban. O que nós mais queremos e que tem sido feito é equilíbrio e bom senso. É o que nós mais queremos nessa disputa, porque toda crise gera desafios e todo desafio gera oportunidade. E a gente tem que olhar esse desafio, essa oportunidade, sob o prisma do copo meio cheio. Esse é o nosso objetivo. Para isso, a nossa CNI, o setor produtivo, as instituições do setor produtivo das indústrias, nós estamos aderindo a esse processo de defesa dos interesses da indústria, do comércio e da economia brasileira. E como bem disse o nosso ministro Alckmin, nada justifica sairmos de um piso para um teto. Que a gente possa ter um olho muito aguçado na defesa comercial, ela vai se tornar cada vez mais importante, não por um protecionismo e não por cometer os mesmos erros que talvez estejamos vendo no mercado internacional, mas preservarmos a nossa capacidade de resiliência e de reação da indústria nacional. Tem a palavra o presidente da Força Sindical Nacional, Miguel Torres. Esse passo que o senhor está dando, presidente Lula, junto com essa equipe, demonstra a seriedade que o governo tem no trato das suas coisas, no trato da soberania nacional. O senhor e a sua equipe têm feito um levantamento, um estudo, junto com a sociedade, como enfrentar o que veio acontecendo com esse tarifaço. Totalmente sem lógica, totalmente sem razão, e o senhor tem enfrentado isso com muita tranquilidade. E essa tranquilidade incomoda muita gente. E incomodando, nós sabemos que o senhor está no caminho certo. Então, esse pacote, que hoje chamamos de pacote, vai trazer uma tranquilidade, tanto para o setor produtivo quanto para os trabalhadores. Também temos que garantir o emprego, né? A mão de obra também ativa nesse país. Não podemos esquecer disso. E está, pelo que eu vejo, está contemplado nesse pacote. Isso é muito importante para que nós possamos avançar, né?
e capital, e trabalho, e governos unidos, podemos sim enfrentar essa loucura que estão querendo fazer com o Brasil, mas no mundo. Conte com os trabalhadores, conte com as centrais sindicais, e para nós, trabalhadores e trabalhadoras, só a luta faz a lei. Obrigado. O Brasil é um país que está sendo sancionado por ser mais democrático do que o seu agressor. É uma situação inédita e muito incomum no mundo, um país que não persegue adversários, não persegue imprensa, não persegue escritórios de advocacia, não persegue universidades, não persegue imigrantes legais ou ilegais, está sujeito a uma retaliação injustificável do ponto de vista político e econômico, como é o caso do Brasil. Vamos enfrentar, como já enfrentamos, várias situações difíceis nesse país e vamos superar mais essa dificuldade que é imposta de fora para dentro, mas infelizmente com o apoio de alguns setores radicalizados da sociedade brasileira. Nosso Fundo Garantidor de Exportações passa a contar agora, a partir de hoje, da edição dessa medida provisória, com recursos liberados para financiar a custo baixo os setores afetados pelo tarifaço, mas não só. Nós vamos atender prioritariamente quem foi atingido, mas o Fundo Garantidor de Exportações passa a operar em todo o setor exportador do Brasil. Porque nós não podemos contar que todo mundo consiga resolver o seu problema. E nós precisamos continuar gerando divisas, continuar fortalecendo nossas contas externas, mantendo nossas reservas cambiais, que o senhor e a presidenta Dilma tiveram o bom senso de acumular ao longo de anos e que hoje fortalecem a nossa economia, servindo de um colchão de proteção. A outra perna importantíssima para o setor exportador é o seguro. Sem seguro, você não consegue manter as exportações. E esse era outro setor absolutamente debilitado do nosso sistema, voltado para a promoção das exportações. Então, agora nós vamos ter, além de um sistema tributário, em 2027, robusto, que favorece o investimento de exportação, nós teremos um sistema de seguro e um sistema de crédito que vão, inclusive, contar com fundos garantidores, para que o pequeno possa ter acesso ao crédito e ao seguro. Então, nós temos que estar muito atentos não só ao que está acontecendo no Brasil, mas ao que está acontecendo no exterior, para nós conseguirmos acomodar, né, o setor produtivo brasileiro, que vai continuar contando com o governo do presidente Lula, que é um entusiasta dos acordos multilaterais, bilaterais, que tem aberto mercados já pelo seu terceiro mandato, vai ter que continuar a fazê-lo daqui para frente, se torna ainda mais imperativa essa exigência, e nós estaremos aqui para apoiar. Muito obrigado. Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina a medida provisória Brasil Soberano. A medida provisória institui o programa Brasil Soberano, que traz medidas para o enfrentamento das consequências dos recentes aumentos de tarifas aduaneiras feitas pelo governo dos Estados Unidos, tais como criação de linha de financiamento com recursos do superávit financeiro do Fundo de Garantia à Exportação, mudança das regras do seguro de crédito à exportação, prorrogação excepcional dos prazos de suspensão de tributos, medidas de contratação pública para incentivar a aquisição de gêneros alimentícios impactados pelas tarifas e mudanças em fundos garantidores para amparar os exportadores.